Olá, quinto ano! Hoje a gente vai falar sobre números decimais, tá bom? Então, para começar, olha esse número que está aqui. 1,25, né? Poderia ser R$1,25, né? É um número que tem o quê? Aplicação da vírgula, né? Agora a vírgula deixa de aparecer só em textos para aparecer também em adições, multiplicações, divisões, subtrações, tá? Qual é o papel dela? Qual é a importância dela? Ela separa os números ditos naturais, que é aqueles que a gente usa para contar, 1, 2, 3, 4, os números que a gente trabalha normalmente, dos números que são ditos decimais, que são partes do inteiro, entendeu? A gente não vai estudar o todo agora, a gente vai estudar o todo e mais subpartes. Porque imagine, pense comigo, R$1 todo mundo entende, é a moeda lá, é uma quantia de dinheiro. Mas o que o 25 centavos, também dinheiro, é do real? Já pararam para pensar? O 25 centavos é uma parte do real. Eu preciso juntar 4 moedas, não preciso para chegar em R$1? Então, vamos entender bem o que é essa situação. Primeiro, a gente vai começar a trabalhar com esse quadro de ordens. Se você ver, ele é um pouquinho diferente daquele que a gente está acostumado a trabalhar, que tem unidade, dezena, centena. Aqui ele tem a unidade, ele tem a dezena, mas ele tem umas letras diferentes, menores. O que será que cada uma significa? Bom, essa daqui significa décimo. O décimo, pessoal, é uma divisão por 10. O C é o chamado centésimo. Como vocês podem imaginar, é uma divisão por 100. E esse M aqui é o milésimo, que é uma divisão por 1000. Então, R$1,25, o próprio nome já entrega, centavos. Quer dizer que o centavo é uma parte de 100, né? Centavos. Continuando ao que eu estava falando antes, nessa tabela aqui, a gente pode colocar esse número. O número que está antes da vírgula, chamada parte inteira, ela vem aqui. No U de unidade. Por quê? Porque ele não está dividido ainda, ele não está repartido em partes menores. Então a gente coloca ele e a vírgula. O 2 aqui, ele entra na primeira casa do décimo. E o 5 na casa do centésimo. Mas o que houve aqui? O que houve é que esse número, ele nada mais é que o 125 dividido por 100. Por isso que o último algarismo dele entrou na casa do centésimo, porque ele foi dividido por 100. Veja estes exemplos. Aqui eu tenho um número 0,5. O 5 aqui, ele está ocupando a primeira casa depois da vírgula, que é a casa do décimo. Então, ele é 5 sobre 10. Como é que a gente lê essa fração? 5 décimos. Então, toda vez que a gente vê um número com vírgula, a gente tem que ler direitinho, bem bonitinho. Então, ele é o 5 décimos. Agora, olha só, esse 5 aqui, ele está ocupando a segunda casa, que é a casa dos centésimos. Então, ele é 5 e embaixo é 100. Como é que a gente lê ele? 5 centésimos. O próximo, olha só, ele está na terceira. É a casa do milésimo. Então, ele é 5 sobre 1000. Então, como é que a gente lê ele? 5 milésimos. Essas são situações em que o zero, né, aparece à esquerda da vírgula. Agora a gente vai analisar situações que tem um número diferente de zero. No caso aqui, o 1. O 1,5, o que ele é? Você vai olhar que o 5 está na casa dos décimos. Então a gente coloca sem a vírgula, ele vai virar 15 sobre 10. Tá vendo? Então, o 1,5 a gente pode ler como 15 décimos ou
1 inteiro e 5 décimos. Esse outro número aqui, ele fica 105 sobre 100. Por quê? Porque ele tem duas casas depois da vírgula e o 5 está ocupando a casa dos centésimos. Então, a gente pode ler como 105 centésimos ou 1 inteiro e 5 centésimos. Tá? O último número, você já deve imaginar, vai ficar 1005 sobre 1000. Então, a gente pode ler 1005 milésimos ou 1 inteiro e 5 milésimos. Continuando. Esse número, então, 1,25, o certo seria a gente falar 1 inteiro e 25, está na segunda casa, então 25 centésimos, tá? Vamos para exemplos do dia a dia. Voltando a falar do 1,25. Se ele fosse dinheiro, seria R$1,25. R$1, pessoal, ele equivale a 100 centavos. Então, quando a gente diz centavo de real, a gente sabe que é 100 partes do real. Centavo de dólar é 100 partes do dólar. Quando a gente diz 100 partes, imagina que R$1 é um grande quadradão. Isso daqui é R$1. O que seria o centavo? Seria um quadrado do mesmo tamanho, pessoal, só que dividido em 100 quadradinhos menores. Então, está escrito de forma diferente, mas a quantidade é a mesma, tá? R$1, 100 centavos. Uma parte, um pedacinho aqui, 1 centavo, ele é 1 centésimo do real. Então, quando a gente pega 1,25, a gente está pegando uma parte inteira, né? E 25 pedacinhos menores. O mesmo vale para metros. Então, vamos supor que a gente tem alguém na sala que tem 1,50 m. O que é o 50? É centímetro. Tá vendo que o nome é parecido? Centímetro, centavo, tudo começa 100. Por quê? Porque são, né, o todo dividido em 100 partes. Então, 1,50 m pode ser escrito assim, não pode? O que isso significa? Bom, a gente tem um quadradão maior, sem repartição, que é 1 metro. E daí a gente vai ter um quadrado menor, repartido em várias partes. Quantas? 100 partes, por isso o nome centímetro. Aí a gente vê a relação, 1 metro, 100 centímetros. Então, se uma pessoa tem 1,50 m, a gente pode escrever de várias formas. Dizer que ela tem 1,50 m é dizer que ela tem essa parte inteira e aqui 50 desses quadradinhos que compõem o centímetro. Então, um exercício que tinha na apostila é que o menininho falava que ele tinha 125 centímetros. O que é os 125 centímetros? São 100 desses quadradinhos mais 25, mais uma quantidade menor. Isso aqui, pessoal, 125 centímetros, pode ser escrito assim também. 125 sobre 100, que é o que a gente acabou de ver aqui, tá? Então, dá 1,25 m. Então, agora nessa unidade da apostila, a gente vai trabalhar sobre os números decimais, que lembre, tem relação com 10, centesimais, né, o centésimo, que tem relação com 100, e milésimo, que tem relação com o 1000. Quando a gente falar em décimo, está dividido em 10 partes iguais. Quando estiver falando em centésimo, dividindo em 100 partes iguais. E quando estiver falando em milésimo,
Lembre-se, a divisão é em 1000 partes iguais. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, manda mensagem lá no chat. Colégio Mega, 30 anos. Mais que um colégio, um projeto de vida.